Obrigado, Estela e equipe, parabéns pelo projeto. A gente tem acompanhado esse projeto com a Estela. Eu acho que a gente sempre costuma agradecer quando faz o Cidade Água, a gente sempre agradece a Estela por ter estado no projeto que criou as ciclovias no entorno do rio. Acho que o projeto que ela apresentou traz exatamente uma nova dimensão em relação ao uso do espaço público e das águas, e eu acho que um ponto fundamental que a Estela aborda é que é aproximar o cidadão do território. Eu acho que a grande perda de entendimento e de qualidade do espaço urbano é que as pessoas se afastaram do território, e seguramente o rio os rios são a melhor representação de como nós nos distanciamos, e ali realmente virou o lugar do dejeto, do despejo, do desinteresse, da falta de participação. Não é um problema só de política pública, é um problema de engajamento do cidadão. A boa notícia é que há uma infinidade de entidades do setor civil, há gente no poder público e há iniciativa privada. Acho que está faltando um projeto de liderança, de governança, para a gente, de fato, implantar. Esses espaços podem ser espaços de fruição em zonas carentes, em zonas de população abastada. De fato, a gente tem que olhar isso com urgência. E a boa notícia é que tem um projeto com muito, enfim, privilégio para nós ter a apresentação desse projeto aqui, mostrando numa outra escala que é possível a intervenção e há soluções de baixo custo, alternativas de implementação mais rápida. Parabéns a toda a equipe pelo belíssimo projeto. É um prazer ter vocês aqui. Em seguida, nós vamos ouvir a palestra do professor Ricardo Toledo Silva, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e atual secretário adjunto da Secretaria Estadual de Energia e Mineração. Como o Estado de São Paulo tem uma parte importante de seus rios dedicadas à produção de energia hidroelétrica, essa secretaria tem um papel importante na administração dos rios, e por isso é central para a sua recuperação. O professor Ricardo está envolvido em um projeto sobre o Pinheiros Limpo e vai nos apresentar. Muito obrigado pela presença, Ricardo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre o enfoque do Estado, em particular da Secretaria de Energia, sobre esse projeto de despoluição do Pinheiros, mas inevitável tocar em uma série de outras dimensões que são importantes de serem consideradas num projeto dessa dimensão. A Estela acabou de mostrar um trabalho muito interessante sobre uma das bacias contribuintes do Pinheiros, que tem um mérito não só em relação àquela bacia propriamente dita, mas como um caso generalizável para a maior parte das bacias contribuintes do Pinheiros, tanto do ponto de vista dos levantamentos feitos, como do ponto de vista das soluções propostas. Então, tudo que nós vamos falar nesse momento recepciona, em tese, toda essa postura que a Estela acaba de mencionar. Só que nós vamos olhar esta bacia dentro de uma escala maior. Nós vamos olhar essa bacia dentro de toda a complexidade do sistema da unidade do Alto Tietê, e dentro do Alto Tietê, as suas relações com o que nós chamamos a macrometrópole paulista. Tá? Foi muito bem lembrado pelo arquiteto Garrido aquela relação de escalas, que ao tratar um pequeno trecho de pequeno em termos, mas um trecho de uma bacia, foram obrigados a olhar para a bacia toda, para todo o trecho do rio. E a mesma coisa se aplica aqui para o nosso caso do Pinheiros. Eu vou me deter um pouco em dois momentos da gestão da bacia do Pinheiros, no como ela foi ao longo do tempo e num enfoque que se pretende nesse momento, que está em desenvolvimento, né, num diálogo não só do Estado, mas de vários agentes que se alinham nesse propósito comum de despoluição, e vou enfatizar muito o fato de um projeto como esse ser um projeto da sociedade. Ele não é um projeto do Estado, ele não é um projeto da iniciativa privada, ele não é um projeto das organizações sociais, por mais que todos convirjam para ele, eles têm que ser articulados num único objetivo.
esta reconstrução aqui da infraestrutura hídrica e integração é feita, não tem nenhuma pretensão histórica, isso aqui é um encadeamento lógico para mostrar um pouco como que a complexidade deste sítio da região de São Paulo e em torno sempre teve desafios que extrapolam a visão puramente setorial. Esse plano de melhoramento do Rio Tietê, ele seguiu-se ao plano de abastecimento de água de 1905 e foi elaborado em 1925 pela equipe do engenheiro Saturnino de Brito. E já naquela ocasião, ele mostrava a complexidade da convivência entre inundações e falta de água para abastecimento na bacia de São Paulo, né? Aí segue-se várias iniciativas, todas voltadas a uma visão de conjunto, uma visão integrada. O projeto da Serra, que deu origem, que foi de autoria do Billings, que deu origem, dentre outros, ao reservatório que leva o nome dele. O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, nos anos 70, final dos anos 60, que foi de extrema importância, porque ele próprio levou em consideração, dentro da integração metropolitana, a importância dos mananciais e estabeleceu o desenho básico das áreas protegidas, né? E aí, quase que como um corolário lógico do PMDI, as leis de proteção a mananciais dos anos 70, que procuraram garantir a oferta de água a partir de uma correta ordenação de uso do solo no entorno dos mananciais. Ué, sumiu aqui? Não, aqui já pulou um pouco. Então, e nós temos problemas trazidos pela grande concentração metropolitana, que são os que nós conhecemos, que é essa superposição de várias ocorrências que dá origem àquilo que nós chamamos de falha em cascata. Uma inundação que compromete o funcionamento de uma subestação de energia elétrica, que compromete o funcionamento de uma via de tráfego estratégico. São vários problemas interrelacionados que têm efeitos comuns. E uma série de falhas setoriais que nós conhecemos. Mas, então, tudo isso joga dentro desse complexo metropolitano uma escalada de custos e uma deseconomia de escala. Mas, se nós pensamos nessa mesma concentração, ela traz oportunidades que, se ela não existisse, não seria possível, que é você trabalhar com escalas cada vez mais agregadas e procurar compensar efeitos de um lado com soluções de outro. Foi exatamente isso que levou o Estado a conceber esse planejamento integrado dos recursos hídricos na macrometrópole paulista. Então, embora a bacia do Pinheiros esteja contida praticamente inteira dentro do município de São Paulo, e o sistema hídrico dela, mais direto, que são os reservatórios Guarapiranga e Billings, estarem dentro da parte oeste e sudoeste, pegando o oeste até o sudeste metropolitano, inclusive os municípios do ABC, os municípios da parte de Embu-Guaçu, etc., nós temos consequências, relações dessa bacia com todo o conjunto da macrometrópole. É isso que a gente quer mostrar. E enfatizar que, muitas vezes, um problema isolado é difícil de resolver, mas posto em conjunto com outros, o conjunto deles é possível resolver. Aqui, só para terem uma ideia, esta é a unidade de gerenciamento do Alto Tietê, que é onde nós estamos localizados. Ela tem uma relação entre demanda e disponibilidade natural de água nesses 7 dias piores de uma série de 10 anos, de 432%. Ou seja, a demanda é 432% da disponibilidade. Por que isso? Por causa de uma enorme concentração de população,
numa área relativamente pequena, de cabeceiras, e que tem uma disponibilidade natural limitada. Então, isso significa que uma parte substancial da água que é consumida dentro da unidade do Alto Tietê tem que ser importada de outras bacias e reservada com muito cuidado na estação de cheia para ser utilizada na estação seca. Aqui uma particularidade do sistema hídrico de São Paulo é que aqui está a região nossa da Ugre do Alto Tietê, e ela está numa área de cabeceiras. O rio corre em direção ao interior. Isso é atípico para uma capital, para uma concentração metropolitana desse tamanho, em termos mundiais é atípico, porque, em geral, essas grandes concentrações estão próximas da foz de rios, em deltas, que tem muita água, né? Então, são pouquíssimas as concentrações deste tamanho localizadas em cabeceira. A Cidade do México talvez seja a única paralela em termos de porte e de localização em relação a recursos hídricos. Todas as demais, seja de primeiro mundo, seja de países em desenvolvimento, estão localizadas, em geral, em região de foz, né? Então, isso cria uma dificuldade. Aqui, fazendo uma ampliação da região metropolitana propriamente dita, as nascentes do Tietê estão no extremo leste aqui da bacia, da unidade hidrográfica do Alto Tietê. Circundando aqui, vocês têm os municípios da região metropolitana do Alto Tietê, que são 39, contra 35 da Ugre Alto Tietê. Mas isto não faz muita diferença, porque o grosso da mancha urbana metropolitana está quase inteiramente contida dentro dos limites da Ugre Alto Tietê. E isto é um problema, porque, por exemplo, do ponto de vista de drenagem, a única calha principal de drenagem natural que nós temos é o Tietê. Então, todas as águas de inundação desta enorme mancha urbana afluem para a única calha do Tietê. Existe uma saída que não é uma saída natural, operada exatamente no Rio Pinheiros. Sobre isso nós vamos ver um pouquinho depois. Então, aqui, esse esquema, o qual eu estava descrevendo. Existe uma reversão importante de água da bacia do Rio Piracicaba, sistema da Ugre PCJ, que é o sistema Cantareira. O sistema Cantareira que foi objeto de muita atenção a questão de uns poucos anos, quando houve uma escassez hídrica muito acentuada, né? Esse sistema Cantareira joga até 31 metros cúbicos por segundo dentro da Ugre do Alto Tietê. Esses 31 metros cúbicos por segundo são, em parte, absorvidos pela bacia do Rio Pinheiros, quando existe a operação controle de cheias. Então, esta bacia, este canal revertido, é que dá uma outra saída para a drenagem metropolitana, que não o próprio curso do Rio Tietê em direção a leste, né? A única saída que não o Tietê é o Pinheiros. Então, isso é extremamente vital do ponto de vista do controle de inundações desta região. O sistema, o reservatório Billings é um enorme reservatório urbano, tem cerca de 1 bilhão e 100 milhões de metros cúbicos, compara-se, portanto, em volume total ao sistema Cantareira, e ele, com a diferença de cota superior a 700 metros, ele permite que se turbine energia elétrica na usina Henry Borden. Com grande aproveitamento, cada metro cúbico por segundo deste reservatório gera próximo a 6 megawatts médios de energia. Então, é um rendimento muito alto de energia. Isto aqui tudo tem origem no projeto da Serra, né? Aqui eu faço mais algumas, eu não vou seguir estritamente tudo que está escrito aqui, porque nós estamos nos concentrando mais sobre a bacia do Pinheiros, mas tem um pano de fundo de planejamento importante, planejamento atual, os planos de recursos hídricos e da bacia do Alto Tietê, que
conceituam, que trazem para nós estratégias importantes nessa área da gestão hídrica do conjunto da bacia. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de São Paulo está, no momento, em audiência pública. Agora, é importante ter em consideração que esse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado metropolitano, ele refere-se ao plano de ação da macrometrópole, na escala macrometropolitana, que foi concebido, desenvolvido no âmbito da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos e com vistas a trabalhar essa escala mais ampla, tá? da macrometrópole. Desculpa, aqui eu estava querendo mais mostrar aqui. E tem um plano específico de âmbito macrometropolitano, que é o Plano de Aproveitamento de Recursos Hídricos da macrometrópole. Eu destacaria algumas coisas. Ele busca essa segurança hídrica. Ele foi publicado em 2013, portanto, às vésperas da crise hídrica de 2014. Né? Então, algumas das hipóteses, dos arranjos propostos, planejados no plano da macrometrópole, merecem uma releitura após aquele ocorrido. Em todo caso, ele aponta para uma necessidade de acrescentar 60 metros cúbicos por segundo à oferta macrometropolitana, no horizonte de 2035, e trabalha 11 arranjos, contendo pelo menos um aproveitamento de grande porte. Tá? Então, quando nós olhamos isso, o território demarcado agora por essa escala de aproveitamento é muito maior que o da região metropolitana. Ele é a macrometrópole que pega 30 milhões de habitantes. E aqui, qual é a lógica de se fazer essa junção de escalas? É um pouco aquilo que eu tinha destacado como uma das vantagens da grande aglomeração. Quando você tem uma relação muito limitada, como era o caso do sistema Cantareira com os sistemas operados pela Sabesp, ficava um peso muito grande. Como que você vai negociar uma menor dependência relativa do sistema Cantareira apenas no âmbito daquela operação metropolitana? Não seria possível. Agora, no ponto de vista de um sistema macrometropolitano, então você tem várias outras possibilidades. Você tem como ofertar maior segurança hídrica para a área revertida, que no caso é o PCJ, por meio, por exemplo, de uma conexão que se está fazendo, que já está a Sabesp já está avançada em obras, de um reservatório Jaguari na bacia do Paraíba do Sul. Então, o que ela faz? Ela dá mais estabilidade, isso não é ampliação de oferta, é disponibilidade, para diminuir a dependência. Essa é uma das maneiras. O reservatório Billings, na ocasião em que foi concebido o plano da macrometrópole, não chegou a ser considerado como uma alternativa dentro desses arranjos, a menos do braço do Rio Grande, que tradicionalmente sempre foi utilizado. Por que isso? Porque não era economicamente justificável se pensar em utilizar estas águas naquele momento. E por que também estava-se trabalhando um projeto da flotação, que daqui a pouco eu vou me referir, que ainda não estava concluído. Mas aqui, no plano da macrometrópole, uma coisa que chama a atenção para nós é que dos 60 metros cúbicos projetados de expansão, cerca de 32 podem ser absorvidos por ações de gestão da demanda, melhoria da eficiência, etc. Né? Então, não significa uma ampliação 60 metros cúbicos por segundo de oferta líquida, mas sim de um conjunto de ações que leva a essa ampliação de oferta. A gestão do Pinheiros, do projeto original, desde o projeto da Light, sempre teve uma abrangência muito grande. Como nós vimos, a própria reversão do Cantareira para São Paulo, para a UGRE do Alto Tietê, contribuiu para a operacionalização do sistema de reversão do Pinheiros. Tá? Então, ela sempre teve uma abrangência muito grande. O reservatório Guarapiranga, que faz parte do sistema, antes da reversão, ele
regularizava a vazão para a usina de Parnaíba, né, atualmente Edgar de Souza, que não é mais usina, é uma barragem. E, então, sempre houve uma abrangência muito grande territorial e sempre esteve associada a um conjunto de usos. Essa solução sempre foi multiuso, né? Então, controle de inundações sempre esteve presente, porque o Rio Pinheiros, no seu curso natural, era um rio sinuoso, de baixíssima vazão e grandes várzeas inundáveis em torno. Então, o primeiro pré-requisito para essa operação é drenagem, né? A drenagem na retificação dele. Tanto que, hoje, as estruturas existentes são vitais para a macrodrenagem metropolitana, as estruturas existentes de reversão do Rio Pinheiros. Aí houve problemas sérios de poluição e medidas restritivas estabelecidas pela Constituição de 89, que todos nós conhecemos. Quer dizer, se vedou o bombeamento de águas poluídas do Pinheiros em direção ao reservatório Billings, a menos do controle de cheias. Aí, porque a metrópole não poderia abrir mão dessa saída estratégica para as águas de inundação. Então, esse controle de cheias responde por cerca de 8 metros cúbicos por segundo, em média, hoje para a vazão do reservatório Billings. Tá? Houve uma tentativa de despoluição por meio da tecnologia de flotação em 2001, que ela entrou em operação em 2001, durou muito pouco porque ela foi logo paralisada por uma sentença judicial, que exigiu que se fizesse uma série de estudos de eficiência. Foram feitos esses estudos ao final da década primeira década de 2000, né? Então, em torno de 2008, 2009, foram feitos vários testes, uma bateria de testes, e se chegou a um resultado não definitivo. Quer dizer, a flotação melhorava, sem dúvida nenhuma, a qualidade da água, mas não no nível suficiente para que se atingisse a meta de despoluição pactuada judicialmente com o Ministério Público. Seria uma meta de despoluição correspondente a um corpo de classe 2 no reservatório Billings. Houve uma série de questões que não convém aprofundar agora, que são questões técnicas muito complicadas, de quais parâmetros utilizar, quais não utilizar. Fato é que não houve um preenchimento pleno das exigências daquela época. De toda forma, ficou uma validação da concepção estratégica. Esse consenso foi amplo, inclusive o próprio Ministério Público concordou que o fato de aquela tecnologia testada não ter tido sucesso absoluto naquele momento não invalidava a concepção estratégica de despoluição do Pinheiros. Então, isto inspirou, aqui só umas imagens, né? O projeto Billings, aqui, 1926, mais ou menos, é quando começou a operar essa reversão. Tá? O projeto, propriamente dito, ele é anterior, do início dos anos 20. E sempre foi baseado nesta reversão, no curso invertido do Pinheiros. O Guarapiranga é parte integrante desse projeto, porque, como eu disse, inicialmente o Guarapiranga, com o curso não invertido, ele servia para alimentar, para regularizar a vazão do Tietê para o uso energético neste trecho, em particular na usina de Parnaíba. Depois, com a reversão, o Guarapiranga passou a ser utilizado intensamente para abastecimento de água e indiretamente, ele também continua contribuindo um pouco para cá, porque quando há operação de controle de cheia do Guarapiranga, essa água verte no trecho superior do Pinheiros e é revertida também para o reservatório Billings. Em relação às vazões de turbinamento, as utilizadas para hidrelétrica, nós temos, até abril de 83, uma geração média de 600 megawatts, baseada num turbinamento de 101 metros cúbicos por segundo. Isso está causando muito problema, especialmente em relação ao médio Tietê, com uma vazão muito reduzida de água, que estava com poluição muito concentrada para o médio Tietê.
Então, a partir de 83, se estabeleceu um regime balanceado, 60 metros cúbicos por segundo, que permitia gerar 360 megawatts médios. E, a partir de outubro de 92, com base apenas na vazão do controle de cheias e mais a vazão natural, uma parcela da vazão natural utilizada para o turbinamento, é isso que está até hoje. Então, o projeto da flotação, à época, tentou recuperar, de certa forma, aqueles 60. Aqui um esquema, então, recuperando aquilo que eu já tinha dito, da importância desse sistema complexo do Rio Pinheiros para a drenagem. Quer dizer, ali estão marcados nesses círculos pontilhados áreas críticas de drenagem e que são dependentes desta operação do sistema do Pinheiros. 2 grandes sistemas de bombeamento, as bombas de traição... Deixa eu voltar aqui só um minuto. Essas bombas de traição e pedreira, daqui a pouco eu vou mostrar só em detalhe, e elas é que jogam até 400 metros cúbicos por segundo de água aqui em Pedreira, no reservatório Billings, na operação controle de cheia. Então, esta é a operação normal do sistema, quando a água flui do reservatório Billings para o Rio Pinheiros, e, em seguida, esta é a operação controle de cheias, que se faz. Então, aí a água volta, aqui é fechada, a entrada do rio Tietê, porque se está numa situação de inundação, e ela volta em direção ao reservatório Billings e, em seguida, Rio das Pedras, que vai gerar energia na Henry Borden. Tá? Então, esse é o esquema da operação controle de cheias. E a despoluição do Pinheiros, de certa forma, ela hoje é casada, é atrelada à operação do Rio Pinheiros em curso revertido. Por quê? No curso natural, a capacidade de trânsito de cheias do Pinheiros é muito reduzida, em torno de 40 metros cúbicos por segundo. No curso invertido, é em torno de 400, aqui em Pedreira, e em torno de 280 na Traição. Então, do ponto de vista de controle de cheias, seria impossível abrir mão desse direcionamento da vazão do Pinheiros. Em termos de contribuição, numa equação de custos para esse projeto, a energia gerada aqui em Henry Borden entra com uma parte. No passado, entraria com uma parte muito maior, mas ainda hoje não é desprezível a contribuição de lastro de energia elétrica que pode ser dada pela operação energética disso aqui. Hoje, aqui, só para terem uma noção, né, aqui a estrutura de retiro, logo na entrada do Pinheiros, para barrar o Pinheiros quando você tem a operação controle de cheias. A elevatória da Traição, a maior parte conhece por passagem aqui na Marginal. Depois, o elevatório de Pedreira. Essa de Pedreira levanta 25 metros de desnível. Tá? Aquela da Traição eram 5 metros de desnível. Aqui são 5 metros e ali são 25 metros de desnível, de elevação. Aqui, o reservatório Guarapiranga, que é parte integrante do sistema. O reservatório Billings, que é o grande reservatório destinatário dessas águas, e a usina Henry Borden lá embaixo. Então, hoje, a concepção estratégica desse projeto passa por uma inversão de objetivos. Quer dizer, no passado, o projeto da flotação teve como principal inspiração a geração de energia, resgatar capacidade ociosa de geração. Hoje, o principal objetivo é a despoluição. E aí torna-se indispensável o tratamento até o padrão classe 2 no braço Bororé da Billings, né? Isto implica o quê? Nós estamos dizendo que vamos tratar em classe 2, então isto é uma classe suficiente para captação para abastecimento de água, para abastecimento urbano. Então, seria um desperdício enorme não utilizar esta água para abastecimento urbano. Há uma
uma equação complexa, uma composição de receitas de vários tipos. Tivemos uma interação muito importante com a organização Águas Claras do Rio Pinheiros, com a Estela e com a equipe de lá, na concepção desse modelo, inclusive com receitas acessórias. Uma meta final de 50 metros cúbicos por segundo, que procuraria resgatar aquele padrão de 83 para cá. Mas, hoje, entendida como uma meta flexível, quer dizer, é possível que se chegue a um ponto de equilíbrio entre o custo de despoluição, a vazão operada e a possibilidade de remuneração pelos vários usos inferior a 50 metros cúbicos por segundo. Não tem nenhum problema. Tá? Os principais custos do sistema são o custo de capital, naturalmente, tem um custo de capital grande, e um custo de operação que é variável. Os principais benefícios, nós temos lastro de energia elétrica, abastecimento de água, valorização imobiliária, melhoria ambiental do controle de cheias, porque hoje a operação controle de cheias ela vai sem nenhum tipo de tratamento, e a revalorização ambiental da bacia. O grande desafio que eu gostaria de colocar para todos hoje é como tornar tangíveis esses benefícios, porque o benefício ambiental é tido e havido como um benefício intangível, mas, neste caso, nós precisamos botar uma valoração clara e ver como é que a gente faz para compor a equação de custos desse projeto. Como é que esse benefício pode remunerar o projeto. E a inserção no macrometrópole, nós estamos falando de 10 metros cúbicos por segundo, possibilidade aberta por um projeto como esse, que então precisa ser considerado agora nessa grande estratégia, né, aqui da metrópole. E, finalmente, uma observação que nós estamos, embora esteja nesse momento me colocando como um membro do governo, da Secretaria de Energia do Estado, nós temos plena consciência que o Estado sozinho não resolve. O setor privado sozinho não faz, embora faça enormes esforços. Nesse momento, nós contamos com o apoio da CPD, da Companhia Paulista de Desenvolvimento, e da ABDIB, em um estudo muito mais avançado, vem sendo coordenado pela própria EMAI, que opera esse sistema, para aprofundar soluções técnicas possíveis. E as organizações sociais, que se posicionam com muita propriedade a respeito do tema, também sozinhas não conseguem fazer. Então, a conclusão é de que, juntos todos, inclusive a academia, toda a sociedade, nós conseguimos pôr em pé. Então, nossa mensagem, nesse momento, é trazer esse projeto, esse processo, em toda a sua complexidade, como um desafio para todos nós, para toda a sociedade. Obrigado.